do capítulo 8 de Mateus. Vamos ler a partir do verso 1, só vamos ler alguns versos, que diz assim: Quando ele, Jesus, desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, ou seja, um homem acometido de lepra, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, tu podes purificar-me. E Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, seja purificado, seja limpo. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Amém. Até aí. Vamos orar? Deus, nosso Pai amado, nós clamamos pela Tua luz nas nossas mentes e corações. Vence as resistências do cansaço, vence as resistências da divagação da nossa mente e ajuda-nos a comer da Tua palavra, alimentar o nosso interior, o nosso coração, porque fazendo isso, nós jamais vamos nos indispor contra a verdade da Tua palavra. Ajuda a gente a confiar em Ti, na Tua soberania, e revela-nos o Teu propósito, a Tua palavra nessa noite. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus amados, nós hoje começamos mais uma série da palavra de Deus. Vamos ver se o microfone aqui me ajuda um pouquinho, ele está falhando. Usa outro? Então tá bom. O Naldo está nos avisando aqui, deixe-me só substituir, eu vou usar o outro, aí a gente... Som, agora sim. Estão me ouvindo bem? Então tá bom. Hoje começamos uma nova série de mensagens. Essa série dá sequência à série de mensagens anterior, que era sobre a oração. E eu não sei se vocês vão se lembrar, mas eu queria chamar pela sua memória. Nós pregamos nos últimos 4 domingos, 4 mensagens sobre 4 tipos de oração. Orações que mudaram o mundo. E eu queria chamar a memória de vocês. Quem se lembra quais foram essas 4 orações? Fala mais alto um pouquinho. Oração de Ana, a primeira delas. Depois, oração de Neemias. Depois, oração de Josué. E depois, oração do rei Josafá. 4 tipos de orações. Claro que tem mais na Bíblia, muito mais, mas foi um direcionamento para a gente compreender como a oração nos alinha com Deus, nos alinha com a vontade de Deus. E quando isso acontece, nós oramos e Deus atende, porque Deus atende a sua vontade. E Deus quer nos abençoar. Hoje nós começamos uma nova série, e eu não sei por quantos domingos iremos, mas começamos hoje, sobre o milagre por detrás dos milagres de Jesus. O livro de Mateus, Marcos, Lucas, os Evangelhos e João também vão apresentar uma série de ações sobrenaturais de Deus em Jesus, curando, libertando, ressuscitando, coisas que o mundo não tinha visto, e Jesus se apresenta então como aquele que os profetas haviam prometido, que um dia viria o Messias. E quando o Messias viesse, ele viria acompanhado de muitos sinais e maravilhas. Então os evangelistas vão contar esses milagres. Mas eu quero mais me ater não só aos milagres das curas físicas de Jesus, mas o que está acontecendo como propósito de Deus por detrás desses milagres.
que são coisas ainda mais impressionantes e que têm impactos na vida eterna. É por isso que eu gostaria de começar com vocês. E nós começamos com Mateus 8. Mateus 8 conta a história de uma cura física de Jesus Cristo a um homem que nós não temos o nome dele, só sabemos que ele era conhecido como o leproso da cidade. E o que significa isso? Ser leproso há 2000 anos atrás era receber um atestado de morte antecipado. E daí que Jesus está descendo do monte, onde ele proferiu o sermão do monte, onde ele ensinou coisas sobre o orgulho humano, coisas sobre depender de Deus. Ele ensinou a respeito da gente não ficar preocupado com amanhã, demasiadamente. Jesus ensinou no Sermão do Monte que eram bem-aventurados os mansos, os que choram, bem-aventurados que clamam para a justiça, porque o reino de Deus lhes faria de justiça. Jesus ensinava isso aos seus discípulos, Mateus 5, 6 e 7. Mas agora ele desce lá do monte, do sermão da montanha. E quando ele desce, ele vê uma série de necessidades humanas. A gente doente, a gente perturbada por espíritos malignos, a pessoas sem direção de vida, a pessoas aprisionadas pela prostituição, outros aprisionados como Zaqueu pelo dinheiro. E essas pessoas vão procurando Jesus. E Jesus vai revelando-se como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Messias que veio para colocar o nosso mundo caótico em ordem. E esse primeiro encontro que Mateus registra é com um homem tomado seu corpo por lepra. Essa é uma doença que a medicina já avançou muito e a gente não ouve muito falar. A gente ainda ouve um pouco falar sobre a hanseníase, que é uma versão mais fraca da lepra e que ainda traz muitos problemas para o ser humano. Mas lepra, na época de Jesus, significava para os palestinos de 2000 anos atrás um atestado de morte. Esse sujeito vai morrer. Esse sujeito, inclusive, precisa ficar fora da cidade, porque não só ele vai morrer, como a doença dele é contagiosa. Então precisa segregá-lo, ele precisa ficar fora, porque aconteceu alguma coisa a ele, ou ele pecou, ou ele é um azarado, ou sei lá, qualquer coisa aconteceu, mas ele tem um atestado de morte. E aí começa, Mateus vai contando essa história, e esse fato, como eu já lhes disse, ocorreu quando Jesus vinha seguido de multidões descendo do monte, onde ele tinha ensinado o Sermão do Monte. Presta atenção no que a Bíblia está ensinando. Há 2000 anos de atrás, uma pessoa que tinha lepra era proibida de conviver com as outras pessoas. Ela tinha que sair da sua casa e morar para fora da cidade. Mas olha o que Mateus começa dizendo. Jesus vem descendo, ele vem acompanhado de um monte de gente, e quem é que aparece para falar com Jesus? Esse homem leproso. Já tem alguma coisa fora da ordem aí acontecendo. Mas Mateus continua explicando esse milagre de Jesus, e ele nos dá mais uma informação. O leproso se aproxima de Jesus. Ele se aproxima de Jesus e se ajoelha. Eu não sei se vocês conseguem projetar essa cena, mas imagina uma pessoa com uma doença terrível. O que era lepra na época de Jesus? A pessoa ia começando a perder pontas dos dedos, daqui a pouco caía um pedaço do braço, daqui a pouco caíam as orelhas, perdia-se a parte não óssea do nariz. Imagina uma pessoa assim. Era essa pessoa que se encontra com Jesus. E uma doença altamente contagiosa, altamente contagiosa. Quando esse homem se aproxima de Jesus, dobra os seus joelhos para adorá-lo, você imagina que abriu uma clareira ali, gente? Você imagina isso? Abriu ali uma clareira, ninguém querendo ficar perto dessa pessoa. Aliás, provavelmente perguntando, como é que deixaram esse homem,
que tem que viver fora da cidade, está aqui no meio da gente e ainda importunando Jesus. Mateus está nos contando essa história. Só que ele chega diante de Jesus, ele reconhece que Jesus é o Messias e ele adora. Adora antes de pedir alguma coisa. Preste atenção nisso. Ele reconhece que Deus está visitando o mundo. E ele dobra os seus joelhos sem saber se vai ser atendido. Mas ele adora. Esse homem já nos ensina o que é o culto a Deus antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa, ele se ajoelha e adora a Jesus Cristo como Deus. E a seguir, Mateus nos ensina que ele diz o seguinte: Senhor, olha o reconhecimento. Eu sei quem és. Tu és aquele que pode fazer coisas que ninguém em Israel fez. Até porque ninguém em Israel tinha curado um leproso. Mas ele reconhece que Jesus é a resposta de Deus para o mundo. E que pode fazer aquilo. E ele diz assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar e pode me manter curado, portanto me manter limpo. Mateus vai continuando dando informação para a gente, e ele começa a falar um absurdo. Lembre-se que quem está do outro lado é um leproso. E o que faz Jesus diante de alguém que não poderia estar dentro da cidade, com uma doença altamente contagiosa, provavelmente desfigurado no corpo físico, o que é que Jesus faz? Jesus toca o leproso. Se você conhece um pouco da cultura judaica, você vai perceber o absurdo desse ato. Um judeu ortodoxo, ele jamais volta do mercado, da cidade, da feira e vai comer. Ele primeiro lava suas mãos 2, 3 vezes, vai tomar banho, troca de roupa, porque na compreensão da religião judaica, ele jamais pode se misturar com as coisas que não são limpas. Portanto, chegar perto de um leproso já seria um absurdo. Tocar um leproso, fora de cogitação. Só que Mateus diz que Jesus se aproxima dele, ouve o pedido dele e o toca e diz assim: aquilo que eu e você gostaria muito de ouvir da boca do próprio Deus, talvez para as nossas necessidades hoje. Eu quero curar você. Eu quero mudar essa situação. Eu quero restituir o que foi perdido. Eu quero mudar essa solidão. Eu estou com vontade de fazer isso. Você pediu alguma coisa e olha só, é a oração segundo a vontade de Deus. Você pediu alguma coisa que eu quero fazer. Você pediu certo, e é por isso que eu vou fazer. Eu quero fazer isso. Seja curado e seja limpo. Linguagem de Mateus: curado e limpo. Curado seria essa doença parar naquele momento e, sei lá, daqui a 1 ano, 2 anos, o organismo continuar a funcionar e ele começar a ter os seus órgãos restabelecidos. Mas o que Mateus nos informa é outra coisa. Ele é curado, portanto a doença para de funcionar e imediatamente ele se torna limpo. Deus veio visitar os homens e fez um milagre que Israel nunca tinha visto. Por quê? Porque Deus veio visitar o mundo através do Messias, Jesus Cristo. É isso que Mateus está contando. Esse homem, agora, que é objeto do poder de Deus, que se torna curado milagrosamente, imagina o que acontece com a multidão. Parece que a multidão se espalhou. Porque a linguagem de Mateus é que Jesus dizendo para ele assim: olha, você agora está curado. Você se encontrou com o próprio Deus, você está limpo. Vai e não conte nada a ninguém. Irmãos, vocês conseguem compreender a dificuldade desse homem? Depois de ser um encontro com o próprio Deus, depois de ser curado por uma doença que lhe dava um atestado de morte, ele é curado, tem um encontro com o próprio Deus,
e algo sobrenatural acontece, mas Jesus dá uma ordem para ele e fala assim: vai e não conte a ninguém. Você ficaria quieto? Tenta imaginar a situação desse homem. Depois de ser absolutamente limpo e curado, Jesus disse: não diz nada para ninguém. Eu estou imaginando a dificuldade desse homem. Mas Mateus continua nos dando informações. Porque Jesus, depois de curá-lo, diz assim: ó, agora que você está curado, vai ao sacerdote, vai ao templo. E lá no templo você se apresenta ao sacerdote. Porque o sacerdote vai examinar você, se você foi curado mesmo. Ou seja, eu quero que você vá ao centro da religião, da adoração, e se mostre ao sacerdote. Porque eles nunca viram isso em Israel. Mas agora Deus desceu para visitar o seu povo na forma humana de Jesus de Nazaré. Mateus continua nos dando informação. E uma coisa curiosa: Jesus cura, manda esse homem ao sacerdote, e depois Jesus pede o que a ele, gente? Olha o que está escrito aqui: leve a oferta que a lei de Moisés exige como um testemunho seu. Há tantas preciosidades aqui, que a gente poderia fazer uma série bíblica só com esses 4 versículos. Mas a gente não tem muito tempo. Perceba a beleza do Evangelho. Como Deus, quando visita os seres humanos e encontra corações que se voltam para Ele, coisas extraordinárias vão acontecendo. Olha a primeira coisa que nós vamos ver agora, a compreensão, a aplicação desse texto bíblico. O que nós aprendemos com a vida desse homem? Aprendemos que todo arrependimento exige coragem. Ninguém se arrepende de alguma coisa de fato sem ter que lançar mão de muita coragem. Se tem uma das coisas que nós seres humanos temos muita dificuldade, é para a gente se arrepender. É verdade ou não é, gente? Como nós temos resistência a nos arrepender. E não adianta a gente achar que esse é um problema do outro, porque esse é um problema nosso. Tente pensar como que eu e você arrumamos justificativas para a gente não precisar se arrepender. Já pensou nisso? Tenta imaginar uma discussão entre um homem e a mulher, um esposo e uma esposa. Quando a esposa fala para o esposo assim: olha, você fez isso que não foi legal. A dificuldade para o homem se arrepender vai levar a ele dizer assim: ó, eu fiz isso porque sabe, ontem você fez aquilo. Percebe a dificuldade? É verdade, né? É verdade. Tenta imaginar a relação entre pai e filho, se não é assim. Você corrige o filho, e quando você está esperando que talvez lhe caia a consciência, ele olha para você e fala assim: não, mas você não tem sido o pai que eu gostaria que fosse. Você não me deu o que eu queria, você não me deu o tempo que precisava. E vem uma série de justificativas. Por quê? Porque arrependimento exige coragem. Coragem como desse leproso. Esse homem, como eu comecei dizendo para vocês, não deveria estar ali, não poderia estar ali, e ele poderia muito bem ser hostilizado por todas aquelas pessoas. Porque o lugar dele era onde? Fora da cidade. Solitário. Vivendo das migalhas que alguém tivesse que dar para ele. Ele precisou de coragem. Porque um leproso há 2000 anos atrás, ele sofria de pelo menos 3 problemas. Um problema de ordem médica, o seu corpo estava desmanchando. Sua orelha caindo, o seu nariz caindo, as suas carnes caindo pelo caminho. Ele sofria disso. Mas esse problema levava a um segundo problema, que era um desprezo social. Ninguém queria estar perto dele. Tinham medo, tinham vergonha, tinham medo de pegar a própria doença. Então, além da doença física, ele sofria de uma doença social. Ele tinha que ficar afastado de todo mundo.
O problema era tão sério que os escritores que interpretam o Novo Testamento dizem que um leproso, quando tinha que entrar na cidade para comer ou para fazer alguma atividade, ele tinha que entrar gritando: eu sou leproso, e todo mundo se afastava para ele utilizar um lugar que ninguém mais utilizaria depois. Compreende a dificuldade desse homem? Claro, uma pessoa que tem esse problema social e tem que viver fora da cidade, tinha um problema econômico. Se era leproso, ia se tornar leproso e mendigo. Porque quem ia dar trabalho para alguém assim? Quem ia sustentar alguém assim? Agora, esse homem tem uma coragem extraordinária, porque ele ouve falar sobre Jesus, ele se aproxima correndo riscos de todos os tipos, e fala assim: olha, se tem alguém que pode resolver o meu problema, é esse homem chamado Jesus. E ele se aproxima com coragem, e ele me ensina hoje, eu espero que ensina você também, que há coisas das quais a gente precisa se arrepender, e a gente só vai se arrepender se nós formos tomados por uma coragem de saber que, mesmo que os homens nos humilharem, há um Deus que vai cuidar da nossa reputação e da nossa causa. Amém, gente? A Bíblia continua nos ensinando a respeito disso, e olha que coisas importantes que vão acontecendo aqui. Um judeu não tocaria esse leproso de jeito nenhum, mas Jesus tocou. E o que é especial é que a sujeira do leproso não afeta Jesus, mas a santidade e a saúde de Jesus afeta o leproso. Isso é maravilhoso. É por isso que no reino de Deus, a prostituta tem chance. No reino de Deus, até o político corrupto se arrepender tem chance. No reino de Deus, o jovem mais perverso tem chance. Por quê? Porque a nossa sujeira não afeta Jesus. Ao contrário, a sua limpeza e a sua santidade nos cura e nos faz aquilo que nós cantamos na ceia do Senhor. Alvo mais que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Que beleza! A gente precisa olhar para isso e lembrar que da mesma forma que o nosso mestre não se sentia sujo porque tocou algo sujo, a gente precisa lembrar que um dia o sangue de Jesus nos lavou. Mas nós vamos encontrar com outras pessoas que podem estar socialmente sujas, espiritualmente sujas, economicamente jogadas às traças. Mas se o amor de Deus estiver dentro do nosso coração, nós vamos tocá-las em nome de Jesus. E o poder do nome de Jesus vai curá-las de todos os males. A Bíblia continua ensinando a gente que Jesus, depois de o curar, Jesus não fez uma relação de troca com ele. Jesus não aproveitou a mídia e disse assim: ó, agora as multidões viram o que eu vim fazer, um milagre espetacular, você pode ir embora para sua casa, você vai viver a sua vida, você vai ganhar o seu dinheirinho, compra a sua casa na praia, compra o seu sítio, vai viver a sua vida, está tudo certo, eu já te curei. Não é isso. Curiosamente, Jesus o cura e já faz um chamado a ele. Qual é o chamado? Jesus o inclui na comunidade de fé. Por quê? Jesus fala assim: olha, agora que você foi curado, vai lá no sacerdote. Mostra para ele como você era e como você está agora. E agora você vai ser orientado pela lei do Senhor. Sabe o que significa isso? Que quando Deus nos chama, quando Deus nos cura, quando Deus nos limpa dos nossos males, isso só não é suficiente. É por isso que tem muita gente que não continua a ser curado por Deus. Porque depois disso você precisa ser incluído na comunidade de fé. Você precisa da comunhão dos irmãos. Você precisa do ensino da palavra de Deus. Você precisa desenvolver os seus dons espirituais. Você precisa ser um testemunho para o mundo. E é isso que Deus está chamando cada um de nós. Se você experimentou uma bênção do Senhor, se Deus abriu as portas para você, se você conseguiu um novo negócio, um novo emprego, se foi curado fisicamente, amém. Mas isso não é o fim.
Agora é a hora de você ser incluso na comunidade dos santos, para que através dos seus dons, o amor de Deus seja testemunho para o mundo inteiro. Amém, gente? Mas tem mais beleza nesse ensino, porque a gente vê a Bíblia nos informando que depois que a gente é curado por Cristo, nós somos chamados para servir. Para curar quem? Os outros leprosos. A nossa cura não é o objetivo final. Ele é um meio. Porque que Deus quer usar a nossa experiência para alcançar outras pessoas que estão com a doença pior que pode existir, que é uma vida em rebeldia a Deus, que a Bíblia Sagrada chama de pecado. Estão caminhando para um inferno, que é um estado de separação de Deus. Então, na Bíblia Sagrada, aqueles que são curados são chamados para servir, para que os outros demais doentes sejam alcançados. Como é que a gente sabe disso? Porque Jesus manda o homem para o sacerdote, e logo em seguida ele diz assim: vai e dá a oferta que a lei de Moisés te manda fazer. E o que significava essa oferta? Significava que tudo que era levado para o tesouro, como diz Malaquias 3:10, era utilizado para o serviço do templo, para os levitas, para os sacerdotes, mas era utilizado para servir as famílias, para ajudar as pessoas a chegarem aos doentes. Portanto, a oferta de um ex-doente agora passaria a curar os demais doentes necessitados. Você está entendendo? Como Deus chama você, como Deus chama a mim e a você, não apenas para estar na comunidade Atos num domingo à noite. Glória a Deus por isso. Deus encontrou você. Você está ouvindo a palavra de Deus. Você foi encorajado pelos cânticos. A mensagem está sendo ensinada, mas isso é só uma parte. Deus que curou você do maior de todos os males, que é a separação de Deus, agora está chamando você a ofertar a sua vida para que os outros leprosos sejam encontrados pelo amor de Deus. Amém, gente? É tão bela essa passagem que a gente vai olhando. Podemos ir um pouquinho adiante. A gente olhando esse milagre de Jesus, de um homem separado da sociedade, caindo as carnes do corpo, segregado socialmente, segregado economicamente, segregado inclusive pela religião, mas Jesus o toca. Eu consigo formar uma imagem na minha mente. Tenta imaginar as mãos de Jesus tocando um rosto, ou um dorso, ou qualquer parte do corpo que já estava degenerada. Tenta imaginar isso. Tocando um corpo que não tinha mais orelhas. Tomando um corpo que não tinha mais nariz. Que parte da boca já provavelmente não existia mais. Jesus tocando esse corpo, e naquele toque as mãos de Deus que um dia construiu aquele corpo, estava reconstruindo, porque todo o poder está nas mãos dele. É diante dessa cena que nós aprendemos que tudo que nós recebemos, tudo, absolutamente tudo, o que você recebeu de Deus? Tudo que nós recebemos deve ser usado como testemunho para o mundo. O que você recebeu de Deus? Pastor, eu recebi um tempo, eu tenho tempo para fazer algumas coisas. Alcance outros doentes para o reino de Deus. Porque você já foi tocado por Deus. Agora você precisa tocar outras pessoas que serão curadas pelo poder de Deus. Pastor, eu tenho um pouco de influência profissional. Use isso para alcançar outros doentes. Use isso para curar pessoas. Pastor, eu tenho dom de intercessão, eu gosto de orar por enfermos. Visite os hospitais. Visite as famílias. Deus chamou você para isso. Você era um doente que foi curado, e agora você precisa ministrar cura aos outros doentes. Deus está chamando eu e você. Tenta imaginar os músicos. Vocês receberam de Deus isso. Se vocês não fizeram, outros doentes deixam de ser curados.
Deus chamou você porque já os curou. E agora a gente tem que curar outros. É por isso que a gente está vendo as crianças do Instituto já ministrando aqui no Ato Jovem, na igreja. Por quê? Gente que é curado começa a curar os outros também. Gente que é perdoado tem prazer em perdoar. Gente que descobriu o poder do amor quer repartir o amor com os outros. Por quê? Os chamados por Deus, curados da lepra pior que pode existir, que é o pecado, tem alegria quando um pecador arrependido fala: Senhor, eu me rendo, eu me arrependo, eu preciso do Senhor. Amém, gente? Amor, misericórdia, coragem e a cura do Senhor. Milagres que estão por detrás do milagre de Jesus. Se a gente olhasse aqui só o primeiro quadro do texto que nós lemos, a gente ia achar que Jesus era um milagreiro qualquer. Que Jesus era aquele sujeito que vai na Praça da Sé e diz assim: eu tenho todos os poderes, eu posso fazer qualquer coisa e eu vou dar um show aqui nessa tarde de sábado ou domingo. Mas aí algo acontece e as pessoas vão para suas casas e o mentiroso continua mentiroso, o orgulhoso continua orgulhoso. A pessoa de difícil relacionamento continua de difícil relacionamento. O preguiçoso continua preguiçoso. O viciado em trabalho continua viciado. Não! Jesus não curou um leproso para ele ser apenas um leproso curado. Ele curou um leproso para que agora ele, curado, se tornasse um curador de outros leprosos. É isso que Deus está chamando eu e você no ano de 2019. Você pode ser um cristão aí nessa cadeira apenas. Você pode limitar a sua vida com Deus a vir de vez em quando a um culto à noite, ou a vir aos domingos. Mas você vai ser só um leproso curado. Quando Deus chamou você para ser também um curador de leprosos. Pastor, o que eu preciso fazer? Você só precisa, como este homem, se ajoelhar diante do Rei dos Reis e falar: Senhor, eu sei que o Senhor pode transformar a minha vida. É por isso que eu estou aqui. E quando você fizer essa oração, que é uma oração conforme a vontade de Deus, Ele vai olhar para você e falar assim: eu quero fazer coisas extraordinárias através da sua vida. Eu quero curar doentes quando você orar. Eu quero libertar pessoas que estão possessas por espíritos malignos quando você cantar. Eu quero libertar pessoas da opressão, da depressão, das síndromes emocionais. Quando você for visitar alguém e dar um abraço e acolher, eu vou estar lá curando essas pessoas. Esse é o trabalho do leproso que foi curado. Você tem a opção de ser apenas alguém que experimentou o milagre. Pode ser. Mas você vai viver uma vida medíocre. Mas a outra opção é muito melhor. É você não apenas gostar e experimentar um milagre. É a sua vida passar a ser um milagre constante. Amém, gente? Deus está falando aos nossos corações hoje. Deus pode contar com você. Você se sente curado nessa noite pelo Senhor? Curado da tristeza, da desesperança, curado de toda sorte de malignidades espirituais. Deus levantou o seu ânimo hoje. Deus colocou luz na tua consciência, colocou fogo no teu coração. Amém. Mas não pare aí. Deus está chamando você para ir lá no sacerdote, se integrar ao corpo de Cristo, aos ministérios internos da igreja, a um grupo pequeno, a um grupo de oração, a um grupo de visita e falar: Senhor, aquilo que eu recebi como cura, agora eu vou levar para os outros que precisam ser curados. E aí você vai ver que para além dos milagres de Jesus, há um milagre ainda maior acontecendo. Você agora é um cidadão do reino de Deus. Você agora ministra justiça ao mundo. Você agora ministra alegria e esperança. E sabe por que você faz isso? Porque você já sabe
o que aquele leproso não sabia. Nós já cantamos isso, que o leproso não sabia. O Jesus que curou, que libertou, que tirou a prisão de oprimidos espiritualmente, que deu um sopro de vida nos religiosos da sua época, e que foi preso e morto numa cruz, por fazer o bem, por curar leprosos, por salvar ladrões, por aproximar do reino de Deus as prostitutas. Ele foi parar na cruz. Mas aquilo que parecia ser uma vitória do inferno e do mal, na verdade nós vamos ler no Novo Testamento, que mesmo homens maus como Pilatos e Herodes, que achavam que estavam crucificando o Rei da Glória, no final das contas estavam cumprindo o plano de Deus. Sabe por quê? Porque a morte dele trouxe vida para você. Os ferimentos dele trouxe saúde para você. Isaías afirma que as dores, as chagas, os ferimentos que eram nossos, foram parar nele. Sabe para quê? Para que a bondade, a misericórdia, a saúde, o bem-estar, a comunhão com Deus viesse a nós. Isso é a maior cura que o ser humano pode experimentar. A cura no seu relacionamento com Deus. A Bíblia chama isso de conversão, de arrependimento. E isso precisa de coragem. Será que tem coragem implantada no seu coração hoje? Talvez você está olhando para mim e falou: pastor, eu gostei muito dessa mensagem, mas eu sou já cristão há 15 anos. Pois é, talvez a gente precisa se arrepender de ser cristão há 15 anos e ser só um leproso curado, mas não ser um ex-leproso que passou a curar outras pessoas. E talvez você me olhe e fale assim: pastor, é que você não tem ideia, eu estou com um monte de problemas, estou com um monte de dificuldades. Primeiro deixa Deus resolver essas dificuldades, aí eu vou fazer isso que o senhor está falando. Então você não entendeu o que foi pregado nessa noite. Eu acho que você não tem mais dificuldades que um leproso. Seu nariz não caiu, suas orelhas não caiu, as suas carnes não estão caindo, você não foi jogado para fora da cidade, você não se tornou um mendigo não porque você queria. Você não tem problemas dessa ordem, mas você já foi curado pelo poder do Espírito Santo, e agora está sendo chamado para curar outras pessoas. Amém? Você pode levantar a sua mão assim comigo? Diga assim: Senhor Jesus, tal qual aquele homem leproso, eu me ajoelho diante de Ti, eu me rendo, eu me entrego de tentar conduzir a minha própria vida, de tentar controlar as coisas. Eu não controlo. Eu já percebi isso pelas circunstâncias. Mas como aquele leproso, há 2000 anos atrás, eu me ajoelho diante do Senhor. Eu te adoro. E digo ao Senhor: se quiseres, se Tu quiseres, o Senhor pode mudar a minha perspectiva, o meu jeito de viver, curar as minhas doenças espirituais, emocionais, e me colocar de volta à vida, para que a minha própria vida seja uma oferta em favor dos que sofrem, dos que estão contaminados pela lepra do pecado. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Ele te continue a te curar e te faça um ex-leproso que agora serve ao Deus Altíssimo.